Suécia, em meio à sua preparação para um eventual conflito com os russos, começa a desenvolver uma nova infraestrutura no país: o aumento do número de cemitérios. Por que será que isso está rolando, hein? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre uma crise energética que se agrava no continente europeu, ganhando novos capítulos, com o Zelensky acusando Robert Fico de estar do lado do Putin para desestabilizar a Ucrânia, colocando em risco a própria população da Eslováquia e alegando que nesse momento Robert Fico está promovendo uma segunda frente de guerra com a Ucrânia. Enquanto isso, a Rússia anuncia que cortará o fornecimento de gás para a Moldávia, complicando ainda mais a situação do país. Por que será que isso está rolando, hein? Falar um pouquinho também, pessoal, da Polônia, que anuncia o reforço, a continuidade da construção de um muro com Belarus, inclusive recebendo fundos da União Europeia para essa finalidade, e finalizar falando um pouquinho também sobre a ameaça que a Alemanha fez contra a Rússia de maiores sanções contra o país. Tudo por conta de uma guerra híbrida no Báltico. Enquanto isso, Aliyev, que é o chefe de Estado do Azerbaijão, aparentemente não ficou muito satisfeito com a conversa com Putin e alega que o avião E-190 que caiu no seu trajeto do Azerbaijão em direção à Chechênia, em direção à Rússia, foi culpa dos russos e que os russos estão negligenciando as informações como uma nação que supostamente seria uma nação amiga como o Azerbaijão. Será que isso vai dar problema? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal e tá oferecendo para você, além de toda a possibilidade com um app, pessoal, super didático, tá? A gente tá falando de uma instituição super confiável, uma dolarização de parte do seu patrimônio. Caso você queira fazer também a abertura da conta para suas viagens internacionais, você paga com cartão de crédito físico ou digital também, né? Você tem acesso a uma série de benefícios, aceita em mais de 180 países. E além de tudo, na primeira utilização com o cupom RICARDO20, um cashback de até $20. Pô, galera, no momento, tá, de insegurança jurídica, de possível romba aí fiscal, não agora, né, mas do Brasil como um todo, acho, começaria meu 2025 sempre colocando meus ovos em várias cestas. E dolarizar parte do patrimônio, acho que é uma coisa bastante substancial. De novo, não é uma recomendação, mas é o que eu faço, né? Caso você queira, pessoal, o link na descrição. Tamo junto, a Nomad com certeza é a melhor plataforma para essa finalidade. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, pessoal, a gente sabe que alguns países, principalmente os países nórdicos, estão se preparando para um eventual conflito, uma eventual terceira guerra mundial. O medo que a Suécia e a Finlândia, países que sempre prezaram ali pela postura de maior neutralidade e tal, é tão grande que são dois países que recentemente, se bem, né, recentemente, 2022, ingressaram na OTAN. A gente fala hoje, pessoal, de dois países que têm toda aquela reciprocidade da questão do artigo 5º da OTAN, ou seja, se tiver algum tipo de incursão, ataque da Rússia, todos os membros da OTAN, inclusive os Estados Unidos, defenderiam o país. Se, por um lado, isso reforça a segurança, né, pela população interna, principalmente da Finlândia, que é um país que tem mais de 1.200 quilômetros de fronteira com a Rússia, por outro lado, desperta uma certa rivalidade maior com os russos, que agora vem, né, em Suécia e Finlândia, principalmente numa região tão estratégica como o Mar Báltico, dois inimigos regionais. Por isso, esses países, principalmente a Suécia, desenvolveu uma espécie de cartilha com algumas recomendações em situações de emergência, principalmente numa situação de conflito, tá? Isso vem sendo distribuído para a população e tal. Eu até falei para vocês, né, que a situação está tão grave que alguns países, como a própria Polônia, que talvez esteja geopoliticamente, geograficamente, numa situação ainda mais complicada, pô, os caras eles começaram a colocar no ensino básico treinamento com arma, enfim, né, de fogo. Para quê? Para fazer com que a população, mesmo adolescente, já saiba lidar com uma eventual situação de um conflito, de uma guerra mundial, tá? Por conta disso, cara, a Suécia agora vem desenvolvendo, junto, né, com a Associação de Funerárias da Suécia, a busca por mais cemitérios. A gente fala, galera, de uma busca em Edimburgo, por exemplo, de terrenos acima, tá, de 10 hectares, justamente para a gente conseguir desenvolver mais vagas. A busca, segundo o próprio governo sueco, está na casa de 30 a 40 mil novos lugares. Claro,
tem a ver com a situação do conflito, mas não só, né? A gente fala, pessoal, de vários outros setores. Por exemplo, a própria concentração urbana. Então, geralmente, nos grandes centros urbanos, é natural que você tenha maior densidade demográfica, e eu diria que existem cada vez mais empreendimentos, buscas, uma valorização do espaço. Então, é difícil você achar espaços para, enfim, né, o falecimento das pessoas. Outro ponto importante é o próprio envelhecimento populacional. Grande parte dos países europeus, principalmente esses com maior IDH, expectativa de vida, eles tendem a ter um aumento da taxa de mortalidade pelo envelhecimento populacional, uma coisa natural. Então também vem aumentando a taxa de mortalidade e, infelizmente, uma consequência, né? O aumento também do número de falecimentos. Então a Suécia, somando a concentração urbana, o envelhecimento populacional e também a questão do conflito, está desenvolvendo uma nova política pública de busca por cemitérios. Tenebroso, hein, galera? Mas necessário. Outra notícia bem importante está ligada a um conflito por energia, que eu já adiantei para vocês em alguns vídeos passados, mas que vem ganhando os novos capítulos tristes, mais interessantes. Como apresentei para vocês, a gente tem, cara, a Ucrânia funcionando como uma espécie de conexão entre a Rússia e a Europa Ocidental, ou até mesmo a Europa Oriental. E esses países europeus, principalmente pós-anos 90, pós-anos 2000, com uma aliança um pouco maior com a Rússia, que não era mais a União Soviética, mas sim uma Rússia do Boris Yeltsin, ou até mesmo o início do governo Putin, que tinha uma interlocução muito maior, procurou estreitar os laços e aumentar a dependência dos russos, principalmente com a exportação de gás e petróleo. Para isso, gasodutos, oleodutos, eles foram desenvolvidos. Só que isso, né... Aliás, é até uma crítica que o Trump fazia no seu primeiro governo. Olha, União Europeia, OTAN, ou europeus como um todo, vocês estão colocando uma coisa que é super importante na mão de um país estrangeiro, que é a energia. Aliás, geralmente, né, você não deixa todo o fornecimento de energia e toda a produção de alimento na mão de outros países. Porque quando você se dá bem com um país, pô, beleza, ele te fornece energia, te fornece alimento. E no momento que você passa a não se dar mais bem com ele? Ah, professor, imagina, mas são parceiros de longa data. Em geopolítica não existem amizades, existem interesses. Os países eles vão negociar enquanto for interessante para os dois países. Então é super estratégico pôr na questão de alimento, né, chama de segurança alimentar, e na energia de segurança energética. Você não pode depender exclusivamente da importação de alimentos e da importação de energia. Não que a Europa dependesse completamente da importação, mas aumentou muito a dependência frente aos russos. Quando começa a guerra Rússia-Ucrânia, a gente começa a ter uma diversificação da procura, né, por fornecimento de energia e tal, o que custou muito, inclusive, aos países europeus, com o aumento da inflação, do custo de vida, de queda de popularidade, trocas de governo, porque energia é fundamental e dependia-se muito dos russos. O último contrato que ainda passa pela Ucrânia, gasoduto, né, que abastece a Rússia para a Europa, é um gasoduto que vai vencer agora no dia 31 de dezembro. Cara, hoje é dia 29, né, daqui 2 dias. Isso quer dizer que parte do fornecimento de gás, que abastece principalmente Eslováquia, Hungria, Áustria e Itália, será cortado. Professor, fácil, é só negociar, né? O Zelensky fala que não. Que se esse gás continuar fluindo em direção aos países europeus, é uma das formas que a Rússia se financia. Portanto, isso não pode acontecer. Ele já anunciou o corte do fornecimento de gás. Só que isso vai prejudicar alguns países. E dentre esses países, Hungria e Eslováquia, de Viktor Orbán e Robert Fico, são os que têm as melhores interlocuções com o Putin. Inclusive, o Robert Fico estava, comecinho dessa semana, né, ou semana passada, numa reunião presencial com Putin, também negociando essa questão do corte de gás do gasoduto. O Robert Fico ficou pé da vida, alegando que a Ucrânia está pensando somente em si e não em beneficiar os países da OTAN ou os países da União Europeia. Tanto que ele anunciou ontem possíveis retaliações contra a Ucrânia, que podem ir desde o corte do fornecimento de gás de energia para os ucranianos até outras sanções. Por quê? A gente sabe que desde que começou a guerra Rússia-Ucrânia, a Ucrânia foi muito afetada, principalmente na parte energética. Pô, exemplo, tá? A maior usina do continente europeu, usina nuclear hoje, é a usina de Zaporizhia, que hoje está na mão dos russos. A gente fala dos russos atacando, sempre que dá, pontos de infraestrutura energética. E está chegando o inverno do continente europeu, onde o consumo de energia aumenta demais. A Ucrânia foi obrigada a importar energia de outros países, principalmente depois do início do conflito. A Eslováquia hoje representa quase 20% da importação.
Então, como o Zelensky está cortando o fornecimento de gás, o Robert Fico falou que a gente não vai também mais comercializar energia com Zelensky, porque isso vai comprometer a economia da Eslováquia e a Eslováquia vai ter que aplicar sanções. Só que essa retaliação acontece depois que uma visita que o Robert Fico fez ao Putin. Por isso que o Zelensky ele colocou que o Putin deu ao Robert Fico a ordem para abrir uma segunda frente de guerra energética com a Ucrânia, às custas do interesse do povo eslovaco. Porque, claro, né, galera, o Zelensky ele observa no sentido, poxa, mas a Eslováquia exporta recursos para a Ucrânia, né, exporta energia para a Ucrânia paga esses recursos. Então, se a Eslováquia não vai exportar, isso representa uma queda das receitas para a Eslováquia. Só que, ao mesmo tempo, como a Ucrânia está cortando o fornecimento de gás, isso vai representar também um aumento de custo para receber o gás para gerar a energia da Eslováquia. Ou seja, a Eslováquia de qualquer jeito vai estar perdendo dinheiro, entende? Então, Robert Fico fala que é preciso uma retaliação contra o Zelensky, e o Zelensky fala que isso é ordens do Putin. E aí, galera, quem tá certo nessa história? Ou será que os dois têm uma certa razão, hein? Deixa aí nos comentários. E o Putin, por mais que tenha falado que não ficou chateado, que a Rússia, né, tem outras fontes aí para ganhar dinheiro com seus gasodutos, começa a aplicar já algumas retaliações. Por exemplo, parte do gás também vai em direção à Moldávia. Só que na Moldávia, a gente sabe que é um país complexo para os russos. Porque hoje, com a Maia Sandu, é um país que é cada vez mais aliado aos interesses da OTAN, aos interesses da União Europeia, mas ao mesmo tempo tem uma região separatista chamada região da Transnistria, região que até hoje não aceita, inclusive, o final da União Soviética. É um movimento separatista que ali está, tá? Inclusive que tem tropas da Rússia. A gente fala, né, talvez o grande sonho do Putin seria fazer o que o Dugin, o ideólogo do Putin, considera da New Russia, ou seja, juntar desde a Rússia, passando por todas as regiões invadidas, passando ali pela Crimeia, Odessa, chegando até a região da Transnistria, dominar toda aquela região do Mar Negro. Se sim ou se não, galera, de novo, tá? Fica a cargo dos teóricos russos aí. Mas é fato que o gás, então, hoje, ele vai em direção à Transnistria. A Transnistria não paga para usar esse gás, mas distribui para o resto da Moldávia. E aí, claro, a Transnistria ganha dinheiro e repassa uma parte desse lucro para os russos. Segundo Putin, tá? A Moldávia hoje está devendo, não a Transnistria, mas a Moldávia está devendo, pessoal, na casa de 709 milhões de dólares. A Moldávia desmente, fala que na verdade são só 8,6 milhões. Hoje a Rússia é responsável por exportar quase 2 bilhões de metros cúbicos. Isso tudo, de novo, passando pela Ucrânia até a Transnistria. Caso a Rússia corte o fornecimento de gás, que já anunciou que vai fazer caso a Moldávia não pague a sua dívida, isso pode colocar não só a Transnistria, que é aliada dos russos, mas toda a Moldávia numa situação de caos energético. Ah, professor, tem outras fontes? Claro que tem. Mas, de novo, é um país relativamente pequeno, a gente fala de quase 2 a 3 milhões de habitantes, e que não tem uma diversidade de fontes de energia tão grande, porque sempre dependeu muito também dos russos. Olha que interessante, pessoal, sempre falo para vocês, né? Numa guerra híbrida, o conflito não se dá somente no campo de batalha, mas também em sanções, em questão energética, em questão de alimentos, que inclusive é a alegação do Zelensky e da Maia Sandu. Hoje, o Putin utiliza a questão energética, o seu gás, como uma arma de guerra. Outra notícia, cara, bem importante, está ligado à Polônia, em que Andrzej Duda anunciou que vai fazer, ou vai reforçar, porque já existe, uma espécie de cerca, né, limitando ali Belarus, ou Bielorrússia, da Polônia. A gente está falando de uma região extremamente tensa, porque ali tem o corredor Suwałki, em que você tem Belarus, que é um grande aliado do Putin, grande aliado da Rússia, e o enclave de Kaliningrado. Outro ponto, você tem os países bálticos e também a Polônia, que são membros da OTAN. Ou seja, tensão pouca ali é bobagem, né? Pois é, pessoal, segundo a Polônia, principalmente depois do conflito entre Rússia e Ucrânia, na verdade até um pouco antes disso, Belarus fazia uma política de desestabilização da Polônia, também com uma guerra híbrida. Como? Atraía, pelos mandos do Putin, tá? Refugiados ali do Iraque, da Síria, de alguns países do norte da África e jogava ali para a Polônia, para causar uma desestabilização do país, lembrando que a Polônia faz parte da OTAN e também da União Europeia. A Polônia colocou cercos para impedir que essa migração acontecesse, só que ainda, segundo a Polônia, ela continua acontecendo. Por isso, o Tusk e o Andrzej Duda coordenaram as ações
para a finalização de um muro que vai custar cerca de 587 milhões de euros. Professor, mas é muito caro. E é mesmo. Vai lembrar que a Polônia hoje, ela tem quase 4,6%, 4,7% do seu PIB em gastos em defesa, e isso também é considerado como um setor de defesa. Inclusive, a União Europeia, pela Ursula von der Leyen, Conselho Europeu, Parlamento Europeu, ou seja, todo, né, tanto executivo como legislativo, definiu o que eles chamam de East Shield, que é um projeto europeu para conter ou para aumentar a segurança do leste europeu. A Ursula von der Leyen, ela destinou 170 milhões de euros para lutar uma guerra híbrida contra os russos, combatendo a desinformação, a migração ilegal, dentre outros fatores que a Rússia ataca, né, segundo a União Europeia. Parte desses recursos vão vir aí do bloco europeu, tá? Além de tudo, a Polônia também anunciou a construção de uma nova rodovia que vai conectar Varsóvia até Kaliningrado, que é a região russa, para ser uma espécie de prontidão para o eventual conflito. Enquanto isso, galera, na Alemanha, Annalena Baerbock, responsável ali pelas questões exteriores, né, das relações exteriores da Alemanha, colocou ou ameaçou os russos de maiores sanções. Por quê? A gente também discutiu nos vídeos passados que a Rússia, em mais uma atuação de uma guerra híbrida, pelo menos a acusação ocidental, claro, tá? Estaria cortando os cabos. E não é de agora. Isso acontece há alguns bons anos, principalmente no Mar Báltico, ou conhecido também como Mar da OTAN, principalmente depois da entrada da Suécia e da Finlândia. Esses cabos submarinos, eles são considerados as veias, as artérias que conectam o mundo, porque trocam ali energia, comunicação, informação, dados, ou seja, tudo que é sensível para uma economia ou para o mundo tão globalizado. Segundo a Annalena Baerbock, tá? Quase todos os meses, navios estão danificando os cabos submarinos do Báltico. É mais do que difícil acreditar que são coincidências. Os cabos submarinos são artérias que mantêm o nosso mundo unido. Por isso, a gente ameaça colocar mais sanções contra os russos. Inclusive colocando que a União Europeia e a OTAN vão aumentar sua coordenação política e militar para impedir que isso continue acontecendo. Vale lembrar que o Mark Rutte, liderança da OTAN, já anunciou mais militares na região do Mar Báltico, justamente para conter essa atuação dos russos, e a Rússia alega que não passa de propaganda. Como os russos sempre falam, né? Todas essas acusações de migração ilegal, de guerra híbrida, de corte de cabos submarinos, é tudo justificativa. É como um ataque de bandeira falsa, né? Os europeus ou o Ocidente faz isso com eles mesmos para acusar os russos, colocar medo na população e justificar suas ações agressivas contra a Rússia. E para finalizar, pessoal, coloquei para vocês ontem que o Putin ele tinha pedido desculpas para o Aliyev, que é o chefe de governo do Azerbaijão. Tudo isso por conta do avião E-190 da Embraer, que saiu do Azerbaijão em direção a Grozny, na Chechênia, acabou, galera, sofrendo algum tipo de interferência de GPS, aparentemente, né? Já estamos, vou falar tudo de novo, tá? O míssil de defesa aérea, ele deve ter explodido, as investigações ocidentais apontam para o Pantsir, sistema Pantsir russo, e isso acabou os estilhaços danificando o avião. Ele teve que ser desviado, caiu no Cazaquistão e trouxe aí a morte de 38 pessoas. O Putin pediu desculpa para o Aliyev, mas aparentemente desculpa não no sentido que a Rússia é culpada, e sim desculpas por um acidente aéreo que talvez a Rússia pudesse ter coordenado um pouco melhor as ações. Ele não admitiu a culpa da Rússia. Inclusive colocou que naquele momento a Ucrânia estava fazendo ataques contra um território russo e por isso a Rússia teve que colocar o seu sistema de defesa em prontidão. E aí, se danificou um avião comercial, talvez a culpa, segundo Putin, claro, seja mais da Ucrânia do que exatamente da Rússia. O Aliyev deu um pronunciamento, colocando que ele conversou com Putin e que não ficou tão... pronunciamento na TV pública, tá? Não ficou tão satisfeito assim, alegando que o Putin, já que o Azerbaijão é uma nação amiga da Rússia, algumas ressalvas aqui, tá? Não tão amiga assim, existe, enfim, né? Mas isso é papo para outro vídeo. Deveria, galera, saber que todas as informações deveriam ser compartilhadas entre todas as inteligências de Cazaquistão, Azerbaijão e Putin para facilitar as ações. Aparentemente não aceitou muito bem as desculpas da Rússia, hein? Ou pelo menos as justificativas da Rússia. Será que isso terá algum tipo de retaliação, galera, geopolítica? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.